E aí, ei pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a entrevista com o time, que é a segunda etapa do processo de entrevista. Então fique ligado. A entrevista com o time é uma entrevista que ela costuma ser com uma ou duas pessoas. Às vezes pode acontecer de ser mais, mas normalmente eles não fazem porque acaba demorando muito para todo mundo fazer pergunta e todo mundo se envolver na entrevista. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece às vezes é participar uma terceira pessoa e essa terceira pessoa ela ficar só ouvindo. Ela só vai ficar ouvindo as suas respostas e as perguntas que são feitas e ela não vai interagir muito com você. Provavelmente ela vai ficar até com a câmera desligada. É só como se fosse uma pessoa presente para avaliar ou dar um aval a mais após a entrevista acabar junto com a equipe da empresa. Essa entrevista ela costuma ser com design, desenvolvedor ou PM, ou mais alguma combinação desses três cargos. Essa entrevista é uma entrevista um pouquinho mais técnica, porque ele é mais focado na área para a qual você está se aplicando. No primeiro momento dessa entrevista, eles vão pedir para você fazer uma breve introdução sobre você. Novamente, é bem parecida com a que você fez na etapa anterior, só que você pode falar um pouquinho mais sobre coisas específicas, porque nesse momento você vai estar sendo avaliado por quesitos técnicos. Então é interessante que nesse momento você fale um pouquinho mais detalhadamente sobre por onde você passou e sobre o que você executou, projetos que você executou. Outra pergunta muito comum que essas pessoas vão te fazer é por que você quer entrar na empresa? O que te atraiu? O que fez você se aplicar? Então é bom você dar uma preparada nessas respostas. Você pode até pegar um pouco do que você fez e falou na entrevista com o recrutador e falar novamente agora. Isso não tem problema. A gente só acha interessante você mostrar que você tem domínio da empresa que você está fazendo entrevista, que você sabe o que eles fazem, que você tem conhecimento desse conteúdo e do produto deles. Então é importante você dar uma estudada antes, se preparar, falar o porquê realmente você quer. Você pode falar que existem motivos pessoais e motivos profissionais. Os motivos pessoais, como eu já tinha comentado anteriormente, eu falava que eu buscava uma melhor qualidade de vida, porque no Brasil a gente não tem muito isso, então eu procurava uma oportunidade fora por causa disso, mas quando se trata o motivo de você querer entrar na empresa, ele não quer saber por que você está querendo mudar do país, ele quer saber por que você gostou daquela empresa. Então é bom você dar motivos mais focados para essa empresa. É muito importante você preparar umas 2 ou 3 perguntas para você demonstrar que você estudou a empresa antes de fazer a entrevista. Perguntas que eu costumo fazer é como que desenvolvedores e designers interagem, como que é a colaboração, isso é uma pergunta boa. Como que a demanda chega para os times, isso é outra pergunta que eu também gosto de fazer. Outras perguntas que eu também faço, mas não é tão relevante, é que programas eles utilizam, porque existem diversas configurações. É uma pergunta que você pode fazer também para demonstrar que você está interessado. E outra pergunta interessante é, você pode iniciar falando um pouco sobre os produtos da empresa. Eu fazia coisas do tipo assim, eu vi que no site de vocês têm essa funcionalidade no produto de vocês. Tem como vocês explicarem um pouco melhor como que isso funciona? E aí eles vão te dar um retorno e você vai ter uma conversa superficial sobre uma parte do produto deles. Então é interessante você fazer esse tipo de pergunta. Essa é uma etapa que você também vai poder perguntar algo individual. Se você quiser ser mais pessoal com os entrevistadores, você pode falar por que é bom trabalhar nessa empresa? O que faz essa empresa ser atrativa para você? Que assim você vai ter uma ideia do que é bom para cada pessoa. E é uma pergunta um pouco desafiadora para se responder porque ela é muito subjetiva. Perguntas subjetivas são mais difíceis de responder. Outra coisa que eu gosto de perguntar é como que é feito o handoff, como que nessa área isso é uma coisa muito específica para quem é designer, desenvolvedor de produto, mas é uma coisa que eu gosto de perguntar para mostrar que eu entendo do tema, que eu entendo das
funcionalidades e das tarefas diárias que a gente tem dentro de uma equipe. E eles vão explicar como é feito e você, ok, eu usei esse programa ou não usei, e você pode tentar prolongar um pouco mais esse diálogo. Lembrando que essa entrevista, ela costuma ter de 45 minutos a 1 hora. E ela tem uma segunda etapa para algumas empresas, não são todas, gente, mas tem algumas empresas que tem uma segunda etapa, que é o que eles chamam de portfólio review, onde eles vão avaliar alguns projetos do seu portfólio. Essa segunda parte da entrevista, normalmente ela consiste em você fazer um review do seu portfólio. Você vai ter que apresentar um caso de estudo para eles. É interessante que você pegue o seu projeto que você mais gosta, que você tem mais domínio para falar sobre ele. Normalmente as empresas pedem dois, para você falar sobre 2 projetos, mas quando o tempo dá, eles pedem um terceiro projeto, mas é muito difícil, mas acontece. Então, se você quiser preparar um terceiro projeto para falar, é bom. Basicamente, você vai ter que montar um estudo de caso sobre algum projeto seu. Tudo como você organizou no seu site, você vai ter que fazer a mesma coisa em uma apresentação. Ela pode ser em PowerPoint, pode ser no Figma, pode ser em outra ferramenta que você tem preferência, Google Slides. E eu, particularmente, eu uso Figma, mas não tem nenhum motivo especial, é porque eu gosto mesmo. E então, fique à vontade para usar a ferramenta que você se sente mais confortável. Eu vou deixar aqui embaixo o link para 2 apresentações que eu já fiz. Elas costumam ser apresentações onde você conta uma história sobre um trabalho seu. Vocês podem seguir ou não esse modelo, mas eu aconselho que pelo menos seja parecido. É interessante que você tenha uma introdução. Essa introdução você vai mostrar para os entrevistadores qual era o problema que lhe foi dado. Logo em seguida, é interessante você falar sobre a estrutura do seu time, do time que você estava para resolver esse problema, quais eram os objetivos desse projeto, desafios que você teve. No meu caso, eu coloco desafios de design e desafios de desenvolvimento, porque dessa forma eu mostro que eu estou sempre inteirado do que está acontecendo no meu time, entendeu? Eu não cuido só do que é meu, só da minha parte do projeto. Então, eu gosto de falar sobre o trabalho dos outros profissionais que estão no time comigo. Além disso, eu gosto de falar uma parte sobre o discovery desse projeto. Por que ele surgiu, o que estava sendo falado entre as equipes, o que foi demanda que surgiu dentro do time e o que veio do C-Level ou de outros departamentos e caiu no seu time. Então eu tento sempre contextualizar esse projeto. E a gente faz essa mesma coisa quando a gente monta o nosso portfólio, como eu já tinha falado para vocês. Mas nesse caso você pode dar detalhes mais específicos, informações mais relevantes, por exemplo, dados, informações de Google Analytics em que vocês coletaram informações. Se vocês fizeram questionários, vocês podem trazer essas respostas dos seus usuários e mostrar alguns exemplos de como vocês levantaram essas informações e descobriram as necessidades do projeto. Eu normalmente também coloco o porquê das necessidades. Eu desenvolvi um projeto de conta web porque os usuários não queriam mais utilizar só o aplicativo, eles queriam poder gerenciar as contas bancárias deles também pela web. Esses mesmos porquês são porquês que vocês usam dentro das empresas para defender as ideias de vocês, para o time defender as ideias e para vocês venderem a ideia dentro de outros times e fazer o produto crescer. Eu gosto de colocar o objetivo. No objetivo eu coloco o que eu quero atingir a partir de quanto tempo, qual vão ser as minhas métricas, o que eu vou estar analisando para ver se eu atingir esses objetivos. Depois de dar essa introdução, eu gosto de falar do escopo do projeto. Como assim? O que o cliente vai conseguir realizar com o que você vai entregar. Então, basicamente, o escopo, no meu caso, eu listava as funcionalidades que estavam inseridas dentro do projeto e que iam ser entregues ao final do projeto. Em seguida, eu gosto de contextualizar sobre a estrutura do time. Quem estava trabalhando comigo, quantos PMs, quantos desenvolvedores, quantos POs,
Tinha algum designer trabalhando junto comigo nesse projeto? Então eu gosto de contextualizar, simplesmente listar essas pessoas para quem estiver fazendo a entrevista ter uma noção de como é a estrutura de times e qual é a sua experiência com o time. Eu gosto também de falar da metodologia de trabalho do time. Normalmente, nas empresas que eu trabalhei, a gente estava trabalhando com metodologias ágeis e Scrum. Então, eu falo que são essas duas metodologias misturadas, sprints normalmente de 2 semanas, em que a gente tem todos os rituais de planejamento da sprint, review da sprint e o release no final da sprint. Então, assim, eu tento contextualizar de que eu sei trabalhar com metodologias ágeis para eles saberem que eu tenho esse conhecimento, que eu tenho essa experiência. E junto com isso eu coloco minhas responsabilidades, tudo que eu sou responsável por fazer dentro daquele time. Aí como eu sou designer, eu sou responsável por todo o processo de descobrimento, pela parte de pesquisa, pela parte de design, pela parte de interface e assim por diante. Você vai listar o que for as suas tarefas, a sua competência nessa parte. Logo em seguida, no meu caso aqui, eu apresento um teste de usuário, mas isso varia muito de um projeto para o outro. Tem vezes que a gente não faz teste de usuário para poder apresentar. Mas se você tiver, você fala sobre isso. Se você não tiver, você não precisa falar. O que eu faço é costumo mostrar um protótipo de um teste de usuário que eu fiz e os resultados do teste, o que eu coletei com esses testes. Desta forma, eu mostro para os entrevistadores a minha experiência com o teste de usuário e a minha capacidade de ouvir os usuários. Porque pesquisa é muito valorizado aqui na Europa. Para esse projeto em questão que eu estou falando, eu deixo também o que deu certo no teste e o que deu ruim, o que foi bem recebido, o que não foi, para poder explicar, dar um panorama geral para os entrevistadores. E para finalizar, eu gosto de falar sobre os resultados. Depois que você lançou um produto no mercado ou lançou uma funcionalidade, após um tempo você tem os resultados que você coleta daquele produto. É interessante que você pegue essas informações e traga na sua apresentação. Fala assim, após 3 meses você teve um aumento de 5.000 usuários, porque você trabalhou em uma funcionalidade que facilita o login, por exemplo, e dessa forma vocês conseguiram adquirir mais usuários facilitando o login. Isso é só um exemplo que eu estou dando bem chulo, mas ele funciona e vocês têm que pegar casos de coisas que vocês realmente trabalharam e trazer os resultados do trabalho de vocês. O que isso trouxe de retorno para a empresa? O quão bom foi isso para a empresa? Eu gosto também de falar sobre lições aprendidas. Essas lições aprendidas são problemas que você enfrentou com o seu time no meio do projeto, que você falou assim, cara, isso daí a gente precisa consertar para não fazer de novo. Foram coisas que o seu time amadureceu e aprendeu com aqueles problemas. Eu gosto de listar isso porque eu acho relevante, eu acho interessante falar sobre lições aprendidas. Depois de finalizar com os resultados do seu projeto, é interessante você mostrar ele visualmente. Eu costumo fazer alguns slides com o design das principais telas do meu produto e no final eu falo assim, vocês querem ver o produto funcionando no real? Aí eu abro o meu navegador, se for um produto web, e mostro para eles funcionando na vida real, para eles poderem até mesmo comparar o que você planejou no design e como que isso saiu no navegador, na plataforma, para eles verem que você consegue materializar os seus designs. Pessoal, só para fechar e lembrando para vocês, essa daqui eu estou falando das minhas experiências com a minha profissão, que é ser designer. Mas, por exemplo, se você for um PM, um desenvolvedor, tem como você adaptar tudo isso que eu estou falando para a realidade de vocês, porque vai ser pedido a mesma coisa. Vocês vão ter que falar sobre os projetos que vocês trabalharam e explicar eles. E se vocês querem fazer uma apresentação bonita, só vocês chegarem para algum designer, talvez para o designer que trabalhou com vocês, e pedirem ajuda só na parte de mostrar os layouts. Mas, para ser muito sincero, a parte mais importante é a parte do conteúdo, e vocês vão ver no exemplo abaixo que eu deixei, que eu não faço nada mirabolante, eu coloco um título e texto mesmo, como se fosse uma apresentação de trabalho de escola.
porque eu quero ser o mais objetivo possível nas minhas entrevistas. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre testes. Normalmente são testes que as empresas enviam para você fazer e retornar para eles. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essa é uma fase um pouco polêmica, porque não é todo mundo que gosta de fazer teste. Fica com receio da empresa utilizar o trabalho depois, mas infelizmente é um risco que a gente corre quando a gente está trabalhando com essa área. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, como eu lidei com os meus testes. Vou disponibilizar alguns exemplos também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta relacionada a essa segunda etapa, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou responder todo mundo, vou fazer o máximo possível para sanar a dúvida de vocês. E se for um tema muito mirabolante, eu tento fazer um novo vídeo para auxiliar ainda mais. Vejo vocês nos próximos vídeos. Bye!